Eram 3 da tarde no dia 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines estava programado para partir de Chicago com destino a Los Angeles, mas nunca chegou ao seu destino. Apenas 31 segundos após a decolagem, o impensável aconteceu. Foi o maior desastre da aviação na história dos Estados Unidos. Juntamente com 272 outras pessoas, essa tragédia tirou a vida de um dos maiores cientistas no campo da consciência humana, Itzhak Bentov. Itzhak Bentov foi um inovador na pesquisa sobre a consciência humana e a interseção entre ciência e espiritualidade. Sem formação acadêmica formal, sua curiosidade inata o levou a desenvolver inúmeras invenções revolucionárias, como o cateter cardíaco dirigível, e a fundar uma empresa biomédica multimilionária que ainda existe hoje. Os estudos e experimentos de Bentov sobre o potencial humano e a natureza da realidade foram tão inovadores e reveladores que atraíram a atenção da CIA durante as décadas de 1970 e 1980, no auge da Guerra Fria. A CIA liderava projetos para explorar os limites da mente humana. Eles buscavam aproveitar habilidades como visão remota e telecinese. O objetivo era obter uma vantagem na espionagem e na guerra psicológica contra a URSS. Nesse contexto, Bentov tornou-se crucial. Suas teorias sobre a energia eletromagnética do corpo humano, sua relação com outras dimensões da realidade e a possibilidade de transcender o espaço-tempo capturaram a atenção dos pesquisadores da CIA, que procuravam maneiras de aprimorar as habilidades ocultas da mente. Até que ponto as ideias de Bentov realmente influenciaram esses experimentos? Que segredos ele poderia ter revelado sobre a consciência para atrair o interesse de uma agência tão poderosa? Embora esses documentos fossem classificados na época, Bentov queria compartilhar grande parte de seu conhecimento com a humanidade em seus livros e palestras. Foi precisamente enquanto ele estava a caminho para dar uma de suas palestras na Califórnia que o trágico acidente ocorreu, encerrando sua presença física entre nós. Será que ele sabia demais e foi considerado indesejável que seu conhecimento fosse acessível, ou foi simplesmente uma cruel reviravolta do destino? Nos próximos minutos, vamos nos aprofundar nas ideias enigmáticas de Itzhak Bentov sobre realidade e consciência. Sua visão da realidade como uma estrutura formada por vibração e som nos levará a questionar o que pensamos saber. Além disso, abordaremos como essas ideias se entrelaçam com o despertar da energia Kundalini e sua misteriosa compreensão do tempo como algo que pode ser alterado. Você também aprenderá sobre uma prática que Bentov propõe para experimentar isso você mesmo. Finalmente, descobriremos sua visão sobre o funcionamento do universo. Conhecido por seus amigos como Ben, ele ilustrou seus livros com seus próprios desenhos no estilo de quadrinhos, alguns dos quais veremos para entender melhor suas ideias reveladoras. Através de suas pesquisas e das revelações que obteve em estados alterados de consciência, Bentov desenvolveu um modelo único que fundiu seu conhecimento científico com a intuição mística. Para ele, a realidade era holográfica, percebendo-a como vibracional por natureza. O conceito-chave que Itzhak Bentov explora é que tudo o que percebemos como realidade física tem sua origem no som e na vibração, fenômenos profundamente conectados à natureza do universo. Isso se manifesta através de oscilações rítmicas que, ao interagir, geram padrões vibracionais que formam a estrutura do mundo físico. O som, como tudo no universo, é uma oscilação, um movimento que alterna entre pontos de repouso, como um pêndulo balançando para frente e para trás, criando assim as vibrações que percebemos como realidade. O som não é apenas outra vibração, é uma representação-chave de como as oscilações do universo interagem para formar a realidade que conhecemos. Um exemplo claro dessa interação entre vibração e matéria é o experimento de cimática,
onde frequências sonoras geram padrões geométricos em materiais como areia ou água. Isso demonstra como a vibração organiza o caos em formas coerentes e reconhecíveis, refletindo a maneira como a própria realidade é estruturada. Essa visão ressoa com a passagem bíblica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, o Verbo poderia ser entendido como a vibração primordial que deu origem a tudo o que existe. Uma vibração que organiza o caos e molda nossa realidade. Quando analisamos um átomo, descobrimos que tanto os elétrons quanto o núcleo são meramente campos eletromagnéticos em constante vibração, sem qualquer matéria física real. O espaço entre eles é vazio, semelhante ao vácuo interestelar. A razão pela qual podemos tocar objetos e não atravessá-los reside no fato de que os elétrons em nossos átomos repelem os elétrons de qualquer coisa que tocamos. No entanto, se pudéssemos acelerar nossa vibração suficientemente, poderíamos atravessar qualquer coisa com facilidade. É essa interação entre átomos que nos dá a ilusão de que a matéria é sólida. A realidade se apresenta como um campo oscilante, alternando entre repouso e ação, o que nos faz percebê-la apenas parcialmente. Universo holográfico. Para Itzhak Bentov, o holograma era a chave para entender a realidade. Ele frequentemente usava diagramas para ilustrar seus conceitos, comparando o holograma a 3 pedras lançadas em um corpo d'água. Quando essas pedras atingem a água, cada uma cria ondulações que se expandem pela superfície. A interação dessas ondas forma o que é conhecido como padrão de interferência. Se congelássemos a água naquele momento, capturaríamos um pedaço de gelo que conteria todas as informações sobre as pedras e suas posições. Ao iluminar esse padrão com luz coerente, como a de um laser, poderíamos ver uma reconstrução tridimensional das pedras no espaço. A essência do holograma reside no fato de que todas as informações estão contidas nesse padrão e, intrigantemente, cada pequeno fragmento também contém a informação completa. Se quebrássemos o pedaço de gelo e mantivéssemos apenas uma pequena parte, iluminá-la ainda revelaria a representação de todas as 3 pedras. Esse método de armazenamento de informações é um dos mais eficientes que a natureza desenvolveu. Quando a natureza descobre algo que funciona de maneira eficaz, ela o replica em diferentes níveis, do microscópico ao macroscópico. Esse conceito holográfico é refletido de maneira impressionante no cérebro humano, que é tão holográfico quanto o nosso universo. Nos anos 1970, Carl Pribram e David Bohm desenvolveram a teoria de que tanto o cérebro quanto o universo possuem uma natureza holográfica. Pribram sugeriu que o cérebro armazena a memória de maneira distribuída, em vez de em áreas específicas, semelhante a um holograma, onde cada parte contém informações sobre o todo. Isso poderia explicar por que as memórias persistem mesmo em indivíduos que tiveram partes de seu cérebro removidas devido a doenças ou lesões. Se substituirmos as 3 pedras no exemplo anterior por 3 pessoas, o conceito permanece inalterado. Assim como as pedras, os humanos emitem constantemente informações através de nossos pensamentos, ações e emoções. Todos esses campos de informação interagem, criando um holograma, um padrão de interferência. Podemos afirmar que a consciência humana é, essencialmente, um imenso holograma de informação compartilhado por toda a humanidade. Fenômenos como telepatia e intuição seriam então manifestações dessa profunda interconexão. Em nossa essência, somos uma única mente, uma consciência unificada. As implicações dessa ideia são impressionantes, pois tudo o que fazemos e pensamos não apenas nos afeta, mas também influencia todos os outros. Isso pode ser claramente observado em fenômenos como a ressonância simpática. Um exemplo clássico envolve 2 violinos afinados de forma idêntica. Se uma corda é tocada em um, a corda correspondente no outro vibrará, mesmo que não tenha sido tocada. Isso ocorre porque ambos estão em sintonia,
permitindo que a energia seja transferida facilmente entre eles devido às suas frequências correspondentes. Um efeito semelhante pode ser visto com relógios de pêndulo. Quando vários relógios com pêndulos de tamanho igual são colocados em uma parede, embora inicialmente balancem fora de sincronia, com o tempo, todos começam a funcionar em harmonia. Uma quantidade mínima de energia transmitida através da parede faz com que os pêndulos se sincronizem, demonstrando como sistemas ressonantes tendem a se alinhar. Este princípio se aplica também aos humanos. As vibrações, pensamentos e emoções de uma pessoa podem influenciar aqueles ao seu redor, alterando seu estado vibracional. Dependendo do ambiente ou das pessoas com quem interagimos, nossas vibrações podem ser afetadas. Certos indivíduos, como professores espirituais, possuem um alto nível de consciência ou frequência vibracional. Sua mera presença pode elevar a vibração daqueles ao seu redor. Um exemplo claro é Ramana Maharshi, um sábio indiano cuja paz profunda e serenidade impactaram muitos, causando mudanças significativas em seus estados de consciência apenas por estarem próximos a ele. Como podemos ver, o princípio da ressonância afeta não apenas o ambiente físico, mas também o corpo humano e suas energias sutis. Assim como violinos ou relógios de pêndulo, nossos corpos também são um conjunto de elementos ressonantes. Isso está diretamente relacionado aos estudos de Itzhak Bentov sobre a energia Kundalini, uma força que, à medida que sobe pelo corpo, harmoniza nossa frequência interna, criando um estado semelhante de ressonância. Energia Kundalini. Itzhak Bentov pesquisou como o sistema nervoso humano, responsável pela percepção da realidade física, está ligado à evolução da consciência. Um dos temas centrais de seu estudo foi a energia Kundalini, uma força descrita nas tradições orientais que sobe pela coluna vertebral, ativando centros de energia e expandindo a percepção. Bentov explicou que, à medida que essa energia ascende, ela harmoniza as frequências do corpo em um estado de ressonância. A energia Kundalini, ao se elevar, desbloqueia os chakras e libera tensões, permitindo uma percepção elevada. No entanto, esse processo pode ser desconfortável se houver bloqueios, pois a energia os limpa de maneira forçada. Bentov via o corpo como um conjunto de osciladores, vibrando a uma frequência próxima de 7 Hz, embora normalmente não estejam sincronizados. Quando o coração, o cérebro e outras estruturas operam em harmonia a 7 ciclos por segundo, ou 7 Hz, eles entram em um estado de ressonância. Isso não apenas harmoniza as frequências do corpo, mas também as sincroniza com a vibração da Terra, que compartilha a mesma frequência, conhecida como a ressonância Schumann, de aproximadamente 7,83 Hz. Essa conexão estabelece um vínculo profundo entre nossa fisiologia e o batimento cardíaco do planeta. Em um de seus experimentos, Bentov mediu as microvibrações de uma pessoa conectada a um balistocardiograma durante uma meditação profunda, observando como a respiração quase parava e o padrão do coração assumia uma forma senoidal, que ele chamou de Síndrome de Kundalini. Este estado de ressonância harmoniza e unifica as vibrações de todo o corpo e sincroniza os hemisférios do cérebro. Quando todo o corpo ressoa em uníssono, as propriedades piezoelétricas no cérebro são ativadas e a glândula pineal é estimulada, conectando-nos a planos superiores de realidade. Esta explicação, embora simplificada, oferece um vislumbre da profundidade das pesquisas de Bentov, que apresentam inúmeros paralelos com os estudos atuais de Joe Dispenza. Expansão do tempo. Como um pêndulo, oscilamos constantemente entre movimento e repouso, o que, segundo Bentov, ocorre aproximadamente 14 vezes por segundo, ou, em outras palavras, a 7 Hz. No movimento reside nossa realidade física e perceptível, enquanto nos momentos de repouso é onde o absoluto existe. Esse processo acontece tão rapidamente que não estamos cientes de quando ocorre.
percebemos apenas nossa existência nesta realidade material, sem estar conscientes dos momentos em que habitamos o repouso. No entanto, se conseguirmos posicionar nossa consciência nesses momentos de repouso e expandi-los, podemos realmente experimentá-los, transcendendo os limites do mundo material e expandindo o tempo subjetivo. Isso pode ser alcançado através de técnicas como a meditação. Foi precisamente isso que Bentov conseguiu fazer. Explorar essas outras realidades, trazer de volta as informações obtidas nesses estados e compartilhá-las. Quando uma pessoa se torna consciente desses momentos em que o pêndulo para, quando todo o movimento cessa, a consciência se expande e a percepção do tempo muda. Aqueles que passaram por essas experiências frequentemente descrevem que o tempo parece parar, ou, pelo menos, desacelerar. Para explicar isso graficamente, Bentov desenhou um diagrama para nos ajudar a entender. Neste diagrama, temos o tempo e o espaço objetivos, representando o fluxo linear do tempo, do passado ao futuro, passando pelo agora eterno. Esse tempo objetivo é o que medimos com nossos relógios, e é mais ou menos o mesmo para todos. No entanto, além desses dois vetores de tempo e espaço objetivos, há dois outros vetores que representam o tempo e o espaço subjetivos. É o tempo e o espaço percebidos e experimentados por nossa consciência. Normalmente, ambos se sobrepõem, e não percebemos nenhuma diferença entre eles. Mas em estados alterados de consciência, como sono profundo, meditação, experiências fora do corpo ou sob a influência de substâncias psicoativas, ocorre um desvio entre eles. O ângulo entre os dois tempos, subjetivo e objetivo, varia, e a inclinação determina a profundidade desse estado alterado de consciência e a variação entre os dois tempos. Se projetarmos um segundo neste diagrama, enquanto estamos em um estado alterado de consciência, veremos que um segundo objetivo pode se transformar em 2 segundos subjetivos, o que significa que nossa percepção do tempo duplicou. Agora, se a inclinação do tempo subjetivo continuar a aumentar até se tornar quase paralela ao espaço objetivo, chegamos a uma situação em que o tempo subjetivo se sobrepõe completamente ao espaço objetivo. Nesse ponto, o tempo e o espaço, como os conhecemos, deixariam de existir, porque estaríamos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse caso, seu tempo subjetivo colidiria com o espaço objetivo e se tornaria infinito. Esse estado é chamado de samadhi, a expansão máxima da consciência, onde ela se estende por todo o universo, acessando assim a fonte do holograma. Bentov desenvolveu uma técnica realmente peculiar e divertida para observar nossa capacidade de expandir o tempo subjetivo. Agora vou descrevê-la conforme aparece em seu livro. Primeiro, coloque um relógio na sua frente, relaxe e observe o relógio enquanto segue o ponteiro dos segundos. Absorva e memorize o ritmo com o qual ele se move, fazendo isso sem esforço. Em seguida, feche os olhos e visualize-se participando de sua atividade favorita. Essa visualização deve ser perfeita. Se você imaginar-se deitado em uma praia, deve sentir que realmente está lá, não apenas pensar que está na praia. Sinta o calor do sol e a textura da areia. Os resultados são melhores se você escolher uma atividade relaxante em vez de uma agitada. Quando sentir que estabilizou essa visualização, abra lentamente os olhos um pouco. Não foque no relógio. Apenas deixe seu olhar repousar no mostrador como se você fosse um observador desinteressado de toda a situação. Se você seguiu as instruções corretamente, pode notar que o ponteiro dos segundos para em alguns momentos, desacelera e fica parado. Se for muito bem sucedido, você pode parar o ponteiro por um tempo considerável. Para algumas pessoas, isso acaba sendo uma experiência surpreendente. No momento em que sentem essa surpresa, o ponteiro acelera e retoma sua velocidade normal. Para obter resultados é preciso realmente manter a atenção e a presença mental ao visualizar a experiência enquanto, ao mesmo tempo,
observa o relógio de maneira impassível. Seria algo semelhante a quando você está lendo um livro e sua mente se perde em algum assunto, mas você continua lendo, uma espécie de divisão na consciência. Eu gostaria de ler nos comentários se você tentou a prática e se conseguiu parar ou desacelerar o tempo. Por que o relógio desacelerou ou parou? Bentov propõe que a mente observadora, responsável por interpretar as informações recebidas pelo cérebro, estava ausente enquanto os órgãos sensoriais processavam a informação. O observador havia se desconectado, deixando o corpo sem alguém para interpretar o que os olhos estavam vendo. É possível que, durante esse tempo, o observador estivesse em outro lugar, como em uma praia distante, e enquanto focava no que estava acontecendo lá, não pudesse processar a informação do relógio. Quando a consciência retornou ao corpo, o relógio voltou a funcionar normalmente. O modelo do universo segundo Bentov. A teoria do ovo cósmico de Itzhak. Bentov é um tópico fascinante que poderia muito bem ser o foco de um vídeo inteiro. No entanto, vou resumi-la brevemente aqui para fornecer uma visão geral de sua proposta. Bentov descreve a origem do universo como uma esfera comprimida de matéria e radiação dentro do protoespaço. Esse ovo eventualmente explodiu em uma única direção, levando à formação de estrelas e galáxias em uma forma toroidal. À medida que o universo se expande, seu ritmo desacelera e a matéria, por fim, retorna ao seu ponto de origem em um ciclo cósmico constante. Bentov também introduz os conceitos de buracos negros e buracos brancos nesse processo. Buracos negros atraem matéria para si, enquanto buracos brancos poderiam liberar essa matéria no início de um novo ciclo de criação. Assim, nosso universo teria surgido de um buraco branco, representando o lado oposto de um buraco negro, dando origem a um ciclo contínuo de morte e renascimento. A matéria que o compõe vem da que caiu em um buraco negro no universo anterior. À medida que a matéria passa pelos processos de morte e renascimento, ela retorna completamente homogeneizada e reenergizada, pronta para começar uma nova jornada pelo ciclo evolutivo. A consciência também seguiria esse ciclo de expansão e contração, evoluindo com o universo e retornando à fonte original. Esse processo cíclico reflete a natureza rítmica e eterna do cosmos, onde tudo, desde a matéria até a consciência, se expande, evolui e retorna em harmonia. Para Bentov, a realidade não é nada além da própria consciência se desdobrando para se conhecer. O universo físico é simplesmente uma manifestação dessa consciência em diferentes níveis de evolução. E o que percebemos da realidade depende do nosso próprio nível de desenvolvimento consciente. Enquanto chegamos ao final deste vídeo, o que exploramos aqui são apenas as primeiras camadas das profundezas reveladas por Itzhak Bentov. Cada conceito abordado, seja sobre a natureza vibracional do universo ou a conexão entre a consciência e o tempo, é um convite para você expandir sua própria percepção e questionar o que entende como realidade. Se você sentiu que essas ideias despertaram algo dentro de você, saiba que isso é apenas o começo. Para aqueles que querem aprofundar-se e transcender os limites da mente comum, o programa Mente Dimensional oferece um caminho claro, onde você poderá explorar essas e outras questões em um nível muito mais profundo. São 33 dias de descobertas, práticas e insights que podem transformar sua forma de ver o mundo e sua própria existência. E se você está pronto para explorar o verdadeiro poder da criação consciente, recomendo o livro A Divina Criação, onde revela os segredos ocultos sobre como a manifestação e o poder da mente podem ser usados para moldar sua realidade de forma intencional. Agora, eu te pergunto, o que você vai fazer com esse conhecimento? A chave está nas suas mãos. Liberte-se pelo conhecimento. Transforme-se pela percepção.